Outra parte da experiência que também me marcou muito foi que em algum momento, duas especificamente, assim, né? Tudo me marcou pra caramba, mas tem algumas coisas que foram mais fortes. Uma delas foi que eu vi e descobri o meu terror pelo mar. Um terror assim, né? Porque eu fui na praia e tal, mas eu fico só na beiradinha ali. Não tenho coragem de entrar mesmo. A água começa a pegar. Gente, de verdade, a água começa a pegar na barriga e eu já fico desesperada. Algum tempo atrás eu tive uma regressão espontânea, onde eu acessei uma morte, né? Numa outra existência, obviamente, em que eu morri afogada num rio. Não era no mar, num rio, mas água é água, né? Seja água marrom do rio, ou seja a água azulzinha, verdinha do mar. Depende, né? Então eu sempre tive muito medo. E aí quando eu vi isso, e foi muito do nada, eu não tava procurando, não tava meditando, não tava fazendo nada, não foi nada sugestionado. Né? Eu sou uma pessoa muito cética em muitas coisas. Então, a espiritualidade, o universo, não sei nem como chamar, sempre faz as coisas comigo de uma forma muito, tipo assim, porque sabem, né, a peça, já conhece a peça, então sabe que eu posso não acreditar, então eles me mostram de formas que não tinha como não ser um acesso a algo da espiritualidade mesmo. E do nada, assim, eu tive essa visão. Duas vidas que eu tinha acessado, né, que eu tinha morrido. Uma delas foi afogada e a outra foi com um tiro na cabeça, então eu tinha muito trauma de arma. E num dado momento aqui nessa existência eu resolvi, vou cortar esse trauma. Porque é uma coisa que pode ser necessária, né? Nunca, inclusive até sobre isso meus mentores falaram comigo. Porque uma semana antes eu fui para um clube de tiro, eu aprendi a atirar, preciso praticar? Claro que eu preciso, bastante, preciso aprender pra caramba. Mas os meus mentores, eu fui perguntar, né, se eu estava errada com relação a isso, porque é um tabu, muita gente odeia, perdi muitos seguidores por isso, inclusive, quando eu postei ali na minha rede social, mas tá tudo bem, porque o meu objetivo não é de forma alguma atacar ninguém, sim, simplesmente estar apta a me defender, caso necessário, esperando que nunca precise. E aí eu fui perguntar isso pros mentores e eles falaram, tá tudo bem, tá tudo certo, você só nunca ataque ninguém. Nem com arma, nem sem arma, nunca ataque, só se defenda. Então, assim, fiquei super tranquila com relação a isso e foi um trauma que eu consegui quebrar. E aí essa morte afogada era que eu tinha, assim, na minha cabeça como o trauma mor de água. Até que na viagem da ayahuasca eu vi uma outra vida onde um tubarão, eu tava no mar, tranquilinha, super distraída, e do nada um tubarãozinho, tadinho, veio e arrancou o meu braço direito, este braço que vos mostro com essa tatuagem. E eu cheguei a ver meu braço assim, só o restante que sobrou depois, já cicatrizado e aquela coisa toda, enfim. E aí nesse momento, eu percebi que eu fui anestesiada, que eu apaguei. E eu não vi o tubarão arrancando meu braço. Eu vi que ele chegou, vi a boca dele e vi ele mordendo, mas eu não vi ele arrancando, e aquele sangue, toda aquela coisa horrorosa que geralmente a gente vê em filme e tal, ou imagina também, né, pelo terrorismo todo. Mas eu vi depois o meu braço, só o toco, como se diz. Oi, gente, né, caso de rir, mas eu tô falando de mim, então eu posso rir, né? E aí me falaram que eu escolhi tatuar esse braço. Foi minha primeira tatuagem essa daqui. Tá até bem capengazinha já, tadinha. Porque eu fiquei tão traumatizada que eu resolvi marcar esse meu braço pra que no astral eu nunca mais perdesse ele. Tipo assim, né? Que eu nunca mais perdesse ele. Ele tá com uma marca pra sempre ser encontrado, sempre ser visto. E eu fiquei assim, gente, que incrível. Falando em bicho, eu vi muitos animais lindos também na viagem da ayahuasca. Cada coisa mais maravilhosa, que me deu mais certeza, inclusive, da minha escolha, né, de não me alimentar de nada de origem animal. Todos nós somos um e somos irmãos, que é uma outra experiência também que eu tive, que eu preciso falar, que me marcou muito. Que teve um dado momento que eu via minha mão, assim, eu me via, né? Me via, e aí de repente eu via minha mão e eu tava perto de uma plantinha e começava a sair meio que uma energia, eu não sei nem explicar, e se conectava com a folhinha da planta
E a gente se tornava um, e naquele espiral a gente também se tornava um com o universo, com tudo. Então, assim, eu tive muito mais certeza. Lógico que foi algo muito mais complexo que isso, mas eu tive muito mais certeza do quanto nós somos um com o universo, com o todo, com a fonte criadora, que muitos chamam de Deus, ou deusa, ou o próprio universo, enfim. E a seriedade da empatia, de nunca fazer com o outro aquilo que a gente não quer que seja feito com a gente. Sobre a questão dos animais, que eu não posso causar dor e sofrimento para eles, porque, cara, eu vou estar baixando a minha própria vibração também. E antes que falem sobre as plantas, elas não têm sistema nervoso para sentir dor, como eu tenho, tu tem, um bichinho tem. Então, né, desculpa. E mesmo assim, a gente ainda tem que pedir licença para colher uma planta, enfim. Mas é infinitamente incomparável, né? E aí eu tive muita certeza a respeito disso, de que nós todos somos um. E antes eu sabia que todos nós somos um de ouvir falar, porque na espiritualidade a gente aprende essas coisas, né? Todos nós somos um, tudo que a gente faz aqui impacta todo mundo. Pode parecer que não, mas sim. Tem um emaranhamento quântico, tá todo mundo interligado de alguma forma. E eu só sabia de estudar, mas aí eu vi, né? E isso internalizou muito mesmo, de verdade. Pra mim, assim, eu consegui trazer isso de lá. Nem todas as coisas eu consigo me lembrar, inclusive eles me avisaram isso, falaram, porque tinha hora que eu ficava querendo tomar nota, tipo assim, gente, peraí, deixa eu voltar pro corpo só pra registrar na minha mente lá. Porque eu não quero esquecer isso, nossa, eu não quero nunca esquecer isso, eu não quero nunca esquecer essa sensação e tal. E eles falavam, tá tranquilo, tudo que tu precisar levar daqui, tu vai levar. Algumas coisas nós vamos apagar do seu consciente, né? Mas outras vão vir à tona, inclusive nos momentos em que tu mais precisar, na hora certa. Vai vir aquilo na sua mente, no seu coração, mas tá tudo dentro de ti. A gente vai apagar do seu consciente, mas tá dentro de ti. A maior lição de todas, juntando tudo isso num combo, daria para embrulhar num pacotinho e escrever humildade. Quando a gente enxerga a nossa pequenez, a nossa fraqueza e a nossa força ao mesmo tempo, é reconhecer os nossos pontos fortes, a nossa luz e também reconhecer as sombras. E para mim, uma coisa que me marcou muito, para me trazer muito mesmo essa lição de humildade, foi que na segunda dosagem, meu corpo ficou muito mais assim, eu me desconectei muito mais do meu corpo. E aí eu precisei de ajuda, gente, eu não comandava mais meu corpo. Eu precisei de ajuda para levantar, eu precisei de ajuda para sentar. Juntaram, se eu não me engano, 3 pessoas e falavam comigo, pode sentar, pode ir sentando, a gente tá te segurando. E demorava para processar aquilo na minha mente, eu ouvia como se fosse de longe, assim, até eu conseguir ir ajoelhando, sentando, e era uma coisa, sabe, eu precisei de ajuda para ir ao banheiro, eu precisei que alguém entrasse comigo no banheiro, que abotoasse minha calça, que subisse meu zíper. E foi a Ana, uma fofa, que teve comigo, e aí no final de tudo, né, mais para esse momento, muita gente já tinha voltado, já tava de boa, o pessoal tava reunido e tudo. E eu lá ainda assim meio louca, né? Vamos dizer, eu vou falar assim, né? A gente sabe que não é, mas eu tô sendo sarcástica. E aí a criança birrenta que existe dentro de mim, né? Eu lembro que eu olhei pra Ana e falei assim, eu quero voltar, não aguento mais, eu quero voltar. Ela, você vai voltar. Vai voltar, vai dar tudo certo. Primeiro a gente sente um frio do caramba. Eu senti muito frio. Teve momentos em que eu senti muito, 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 muito frio. Depois eu comecei a transpirar, assim, tipo, muito mesmo. E aí, no banheiro, eu lembro quando ela tava comigo, eu lembro que eu queria tirar a minha roupa toda. Ela não deve ter percebido isso, né? Mas algo falou comigo, não. Algo não, os mentores, né, que estavam comigo o tempo todo. Não vai fazer isso. Só senta aí, fica aí de boa. E, né, pra fazer o xixizinho, e só o xixizinho, não tinha mais nada. E aí ela viu que eu não conseguiria me vestir, ela se ofereceu e me vestiu, e foi algo assim tão lindo, sabe? Um cuidado tão lindo. E aí me botou, depois a gente saiu, ela me botou sentada na frente do ventilador pra eu ir voltando, e, né? Mas assim, gente, cada piscada era uma viagem diferente. Eu tentava ficar assim, ó, com o olho assim aberto. Porque do nada, assim, um pouquinho de distração eu já ia fechando e ia voltando, sei lá pra Nárnia, sei lá pra onde, gente. Hoje eu posso rir, mas na hora teve um momento que eu comecei a entrar em desespero.
Que eu falei, gente, já tá todo mundo acordado, todo mundo de boa e eu não. O que tá acontecendo comigo? Mas eu tive amparo o tempo todo. Eu só saí na foto, que eu vou... Vou ver se eu consigo postar ela aqui também. Eu só saí na foto com todo mundo porque praticamente me pegaram e me botaram lá no meio do povo. Porque eu lembro que o Thiago, que também é um dos dirigentes, ele tava lá com o celular para tirar a foto e ele olhava para mim assim e falou assim comigo. Consegue vir tirar foto? Quer ficar aqui no meio com a gente? Alguma coisa assim. Aí eu... Detalhe importantíssimo, não sei como é que eu estava esquecendo disso. Por várias vezes eu voltei sem conseguir falar. Eu voltava pro corpo assim, sem conseguir falar. E quando eu conseguia falar, eu tava falando inglês. Não tava conseguindo falar o português. Tem uma hora que a Lu, que também é uma das dirigentes, ela veio conversar comigo, eu lá debaixo da minha coberta viajando total. E ela foi falar alguma coisa comigo, acho que foi na hora que ela foi me dar a segunda dose. Ela me falou alguma coisa e eu só sabia agradecer. Gente, eu era só gratidão. Tudo era thank you very much, love you all, coisas do tipo. E ela não tava entendendo nada que eu tava falando. Ela me abraçou, aí eu balancei a cabeça assim, tipo, português. Gratidão, gratidão imensa. E só que assim, todos eles viram que eu tava mais pra lá do que pra cá, né? E na hora de ir embora, inclusive, eu precisei que chamassem Uber pra mim no meu próprio celular. Consegui desbloquear o celular muito capenga. Precisei de alguém, o que foi até o mesmo que assoprou o rapé em mim, o Fábio. Ele foi comigo até o Uber, deu orientações pro cara do Uber. Inclusive, um dos momentos em que eu tava com... O meu chakra laríngeo, ele tava travado. Desde o início da consagração, eu ouvi isso, que eles estavam trabalhando no meu laríngeo. E eu senti ele arder muito o tempo todo. O tempo todo. Tinha alguns momentos que ardia mais. E estava sendo feita ali uma cirurgia espiritual, algo do tipo. Então tinha momentos em que eu voltava sem falar, tinha momentos em que eu voltava falando outro idioma. E tinha momentos que quando eu voltava falando português era muito mais pra lá do que pra cá mesmo. No momento que eu fui ao banheiro, eu consegui conversar com a Ana bem pouco. E ela me perguntou alguma coisa que eu não me lembro, que eu só sei que eu disse pra ela assim, eu não sei de mais nada. Porque tudo que eu tinha construído na minha mente, nas minhas crenças, nos meus achômetros, caíram por terra. Simples assim. Eu vi que, cara, muita coisa é desconstruída. E aí teve um momento que me perguntaram alguma coisa, depois que eu tava lá já na frente do ventilador, pra acabar, né, tudo, a consagração, que o pessoal já tinha todo mundo voltado e só eu tava lá assim, né? Me perguntaram e eu não consegui falar. Aí eu fiz assim. E imediatamente, o Fábio, ele identificou ainda bem, gente, foi assim, uma transmissão de pensamento. O laríngeo dela tá travado, aí eu só fiz assim. Ele entendeu. Alguém entendeu, eu precisava de ajuda, mas eu não sabia pedir. Os meus mentores estavam trabalhando? Estavam, mas tem coisas que às vezes a gente precisa fazer aqui também, né? E o que eles me disseram o tempo todo, os meus mentores, é que tinha gente ali pra cuidar de mim aqui no campo físico, enquanto eles cuidavam de mim lá do outro lado. E foi tudo mais do que verdade, né? É uma grande verdade. E aí eu lembro que o Fábio veio, ele fez alguma coisa, não lembro exatamente o que foi, ele me deu 2 pedras, muito provavelmente para eu aterrar. E ele falou comigo, segura essas pedras, e eu segurei no mínimo que eu podia, né? Não consegui nem fechar as mãos direito, de tão fraco, digamos assim, que tava o meu corpo. E aí, pra vir embora pra casa, ele me botou no Uber e tal, deu as orientações pro cara do Uber. Eu consegui pedir o cara do Uber pra conversar comigo bastante, pra eu não apagar, porque eu fiquei com medo de apagar e sei lá, né, gente. E ele chegar aqui, tipo, só me desovar na calçada e tá tudo bem. Plus aí estava preocupadíssima com como a minha mãe ia me ver, ela ia achar com toda certeza, ela deve ter achado, que eu tava chapada de droga. Ou eu tinha bebido muito. O cara do Uber perguntou se eu bebi muito. Eu falei, não, moço. No mínimo que eu consegui falar, não, eu tava numa consagração e tal. Mas não deu pra explicar muita coisa, né? A pessoa não conhece, não entende. Ela tá em outra dimensão. É a mesma coisa de um russo tentando ensinar física quântica pra um chinês. Sendo que um não fala o idioma do outro. É mais ou menos isso. Quando a gente tá numa vibração e outra pessoa tá em outra, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta nada. Porque são idiomas diferentes e, né, a famosa Torre de Babel. E aí cheguei aqui em casa, pra abrir o portão, gente, eu ainda tive dúvida se eu tava na casa certa. Eu juro pra vocês. Entrei, não consegui falar com a minha mãe, ela me viu toda enrolada,
Eu vim enrolada na minha cobertinha, tá? E cheguei arrastando, tava chovendo pra caramba nesse dia. Aliás, pra caramba não, já tinha dado uma amenizada. Mas tava tudo bem molhado, com lodo, aquela coisa toda. Eu vim arrastando, assim, meu manto na minha cobertinha. E nossa, ela falou alguma coisa assim, tipo, nossa, você veio arrastando isso de lá da rua, não sei o que, eu só acho que balancei a cabeça. E assim, parecendo uma galinha depenada, um cabelo todo pra cá, um olho pra cá, outro pra cá, mais ainda, né, inclusive, os olhos muito inchados, porque eu chorei demais, demais, então eu tava toda lascada, de só o bagaço da cana. Aí, né, eu só joguei, assim, minha mantinha com a minha roupa, já tirei a roupa, foi na cozinha mesmo e já fui pro banheiro. E que foi quando eu fez meu processo de limpeza, que foi bem tranquilo. Gente, vocês não têm noção do que é, eu vou falar isso aqui, vocês não têm noção do que é cagar, agradecendo por tudo, agradecendo ao universo, gratidão, porque eu tô cagando. A sensação de explodir porque é simplesmente estar saindo do corpo. É uma sensação muito louca. E eu tinha trauma até com isso. Porque uma vez eu saí do corpo espontaneamente e vi o meu corpo na cama parecendo um boneco de cera, uma coisa estranha. E foi bem traumático pra mim. Eu voltei imediatamente e nunca mais tinha tido essa experiência assim. A gente sempre sai, pelo menos de acordo com o que eu acredito, a gente sempre sai quando dorme. Mas eu conseguia ainda ver, né, visitar outros lugares e tudo, mas nada de uma forma, tipo assim, nem consciente, né, vou sair do corpo agora, e nem de ver meu corpo de novo, não podia. Dessa vez com a ayahuasca, não. É muito louco, porque meu nariz, eu sentia que meu nariz estava coçando, e eu vinha coçar, gente, eu encostava no meu nariz, era como se eu tivesse de fora, eu tava de fora, coçando meu nariz pra mim, tipo assim, eu tava aqui, meu corpo tava aqui, eu tava aqui, pairando sobre o meu corpo e coçando meu nariz, e é uma sensação muito legal. Muito diferente, não é igual agora eu tô me tocando aqui, tô sentindo tudo direitinho, não, era como se eu estivesse tocando outra pessoa e sentindo de alguma forma que outra pessoa estava sentindo. É muito legal. Enfim, eu sei que o relato ficou enorme, e ainda foi o mínimo do mínimo que eu consegui contar, mas o meu objetivo de contar essa experiência é porque eu tenho certeza que outras pessoas podem se identificar. Algumas pessoas podem talvez perder o medo e procurar um local responsável, por favor, gente, não vai fazer isso em qualquer canto, não. Procurar um local responsável para fazer sua consagração. Saibam que a gente está amparado o tempo todo, mesmo que tu nunca tenha tido contato com nenhum dos seus mentores, não conheça nenhum deles, nunca tenha conversado. Eu mesmo, o meu mentor assim, principal, que eu mais tenho contato, ele é um fauno lindo, maravilhoso, enviado pelo seu caveira, né, que pra mim ele é fofo. Ele conversa comigo super fofo, ele tem um olhar amoroso tão lindo. Inclusive, o meu primeiro contato com ele foi quando ele veio me avisar, me preparar para o desencarne de uma pessoa que eu amava muito, que foi uma sogra que eu tive, maravilhosa. É uma mulher que eu sempre admirei bastante e ainda continuo admirando, né? Ela está em outro plano, em outra dimensão. Não tive contato com ela desde então, mas sei que ela está bem amparada. E aí ele veio me avisar sobre. Eu não entendi muito bem o recado, eu achei uma coisa muito maluca. Eu vou fazer um vídeo pra contar isso também, a situação dele, porque aí depois, um ano e um mês depois, o meu pai foi, né, fazer a passagem dele. E aí, então meu primeiro contato com esse mentor foi esse. Então, desde então eu fiquei assim, muito, falei, gente, eu nunca tinha visto e tal, né, enfim. Pra mim ele parece muito fofo, com um olhar de amor e tudo, mas diante de quem venha talvez me atacar, e não tô falando só fisicamente, não, no plano astral mesmo, espiritual, enfim, vê ele de outra forma. Ele é enviado do seu caveira, né? Bom, então é isso, a minha maior lição foi a humildade, porque eu não era capaz de comandar o meu próprio corpo, precisei de gente para me levar ao banheiro. Olha como a gente é tão frágil, né? E tão suscetível à fragilidade e tudo mais. E tive ótimas pessoas ali para estarem comigo. Da mesma forma, eu desejo que algum de vocês que estiver assistindo, que seja quando for, né? No mesmo dia que esse vídeo for postado, ou daqui 20 anos, que quando for o seu momento de se conectar com a medicina da floresta, com toda a sabedoria, né? De Jagub e Chacrona, que seja da melhor forma possível. Eleve suas vibrações, plante amor, seja amor
E de tudo, assim, que eu aprendi, eu falo que dá pra embrulhar e botar o rótulozinho ali de humildade, tem amor, respeito, compaixão. E é isso, por tudo e por todos. Eu espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma. Qualquer dúvida, estejam à vontade para virem me perguntar. Não é algo recreativo, não é algo para dar onda. Não é algo para, tipo assim, é um monte de gente chapada ali. Não. Não é nada disso. Para quem não quer levar a medicina com seriedade e com respeito, eu sinto informar. Mas ela vai bater. E o bater pode ser muitas vezes, não porque a medicina é ruim, não. É porque tem que ter respeito. Cada pessoa passa por um processo diferenciado, de acordo com a sua necessidade, né? Quem vai procurar resposta, encontra. Quem vai procurar cura, encontra. Muitos e muitos relatos vocês vão ver disso. Mas, se for zoar, como se fosse sentar numa mesa de bar e tomar todas e sair louco, tropeçando por aí, fazendo um monte de porcaria, cara, vai dar ruim. Não, nem mexe. Se a sua intenção é só pegar uma viagem, ficar doidão, mexe não. Mas para você que quer respostas, e se em algum momento o universo te direcionar, os seus mentores, ou Deus, ou não sei, a sua linha de pensamento, te direcionar para se conectar com a medicina, quando te direcionar, vá com todo o respeito, com toda a reverência. E se não direcionar, tá tudo bem também, porque existem outros meios de se desenvolver, de se melhorar, existem, né? Então, é isso. O meu vídeo é para contar a minha experiência, para esclarecer o máximo de pessoas possível, para deixar isso registrado, porque é algo tão maravilhoso. Claro que o maior registro está dentro de mim, e eu acredito que vão haver outras vezes, eu não sei quando e quantas, mas eu acredito que vão haver, mas mesmo que não houvesse, né? Eu fiquei muito assim, tão extasiada, que se eu tivesse deixado o meu corpo para sempre, seria num momento de tanta glória, de tanta gratidão. Inclusive eu até falei com os meus, falei, caraca, é isso que acontece quando a gente se liberta do corpo? Poxa vida, então quem morre aqui na Terra, não tá em tanta desvantagem assim. É claro que depende da vibração da pessoa. A pessoa não morre sendo um assassino, filho da mãe, terrorista, o que quer que seja, a pior coisa que tu puder imaginar aí, e abre os olhos lá num paraíso. Não é assim. Se ela foi numa vibração bem densa, bem ruim, ela vai se conectar com dimensões na mesma vibração. Não tem como, né? Vai sintonizar com a mesma vibração. Mas se a pessoa tem paz, tem luz dentro dela, tem bondade, cara, ainda que venha uma doença do corpo físico, vai ser uma libertação. Último relato antes de me despedir, que a gente sempre tenta dar um migué, né? A nossa mente é maravilhosa. Quando me falaram várias vezes que o meu corpo era só um corpo, e aí me tiraram muitas amarras com relação à aparência e coisas do tipo, eu falei assim, nossa, que maravilha, então se meu corpo é só um corpo e a vida real mesmo é aqui, então significa que eu não preciso então treinar não preciso fazer musculação, não preciso sofrer, aí eles, não é bem assim não, viu, querida? Esse seu corpo tá sendo o seu templo, né? Tu tá tendo a honra de usá-lo, e aí como gratidão tu vai fazer o quê? Cuidar dele muito bem, né? Por favor. Aí então tá bom, então eu achei que eu não ia precisar voltar pra academia nunca mais, mas eu preciso. Enfim, né? Não deu pra escapar, não foi dessa vez. Bom, é isso. Eu espero que esse relato tenha, além de te esclarecido, te divertido também, né? E te ajudado a ver as coisas de uma forma mais leve, porque a vida flui muito melhor dessa forma. Gratidão desde já por ter assistido e é isso. Paz profunda.